Programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV e você continue participando da campanha LBV SOS Calamidades. É a Legião da Boa Vontade apoiando e amparando as vítimas das fortes chuvas que atingem a região sudeste do nosso país e também atendendo a todas as vítimas da estiagem do Rio Grande do Sul, do Sergipe e graças ao seu apoio podendo amparar todas essas famílias. São centenas de toneladas de produtos, alimentos que já foram encaminhados e continuarão sendo graças a todo o seu apoio. A gente acompanha imagens aí desse atendimento dentro dessa campanha tão importante. Em São Paulo, Avenida Rua de número 700, bairro Bom Retiro, é o posto de arrecadação da LBV para você levar o seu donativo. Porém, em todo o Brasil você tem postos de arrecadação, onde também você pode colaborar. Participe dessa campanha, gente, é fundamental nós fazermos a nossa parte, colaborarmos, afinal de contas, é uma situação muito complicada, muito difícil que essas famílias estão passando e a gente pode amenizar um pouco do sofrimento que essas pessoas passam. Uma simples ajuda e, graças a Deus, o apoio da população está sendo gigantesco e o nosso agradecimento muito especial a todos vocês que já participaram e continuam participando dessa campanha. A prestação de contas, porque inclusive a Legião da Boa Vontade é pioneira nesse trabalho de assistência a essas pessoas, às vítimas das calamidades, ela faz questão de mostrar para você que todo o donativo está chegando a esses locais, a quem precisa. Por isso que nós já acompanhamos ao longo dessa última semana a entrega em Teresópolis, em São José do Vale do Rio Preto, também em Franco da Rocha, em Petrópolis e todas as outras regiões que necessitarem do atendimento da Legião da Boa Vontade, a LBV estará presente fazendo, afinal de contas, a LBV está presente onde o povo precisa e você apoia a Legião da Boa Vontade. Por isso, participe desta campanha. Informações 3225-4500, código de acesso 11 ou então www.boavontade.com. Você ajuda, a LBV faz. Participe. Bom, gente, e além dessas iniciativas que o programa Vida Plena sempre divulga para você, para que você participe, para que você apoie, a gente também fala sempre aqui sobre saúde. Qualidade de vida é fundamental e nós temos que ter esse cuidado com o nosso dia a dia, com a nossa vida, justamente para que nós consigamos realizar as nossas atividades da melhor forma possível. Por exemplo, todo mundo que trabalha, que desenvolve as suas atividades, seja numa empresa, seja em casa, ou independente de onde for, utiliza-se muito dos pés, certo? E a gente sabia, você sabia que como o pé é a base, é a sustentação do nosso corpo, muitas vezes ele sofre alguns problemas pelo nosso descuido, inclusive na hora, por exemplo, de escolher sapatos. Você já pensou na hora de comprar uma sandália, um sapato, que você tem que ter alguns cuidados para evitar problemas futuros? A gente vai conversar sobre este assunto com o doutor Rodrigo Fortes. Ele é fisioterapeuta e acupunturista. Tudo bem, doutor? Muito obrigada pela presença do senhor. Tudo ótimo, sempre à disposição de vocês. Bom, gente, a gente trouxe aqui alguns sapatos diferentes para que a gente fale. E, doutor, inclusive porque se nós formos pensar, especialmente as mulheres, tem aí um gosto pelo salto alto muito acentuado. Quais os prejuízos para a saúde da utilização de um sapato errado, por exemplo? Então, falar mal do salto alto para a mulher é uma agressão, né? A gente nunca vai querer fazer isso com as mulheres, é lógico que sim. Eu digo que eu não sou contra a utilização do salto alto e não sou contra a utilização de nenhum tipo de calçado. Mas nós temos que saber a forma correta de se utilizar. Então, você pode usar o seu calçado, você pode utilizar da forma que você acha melhor em relação ao que você está vestindo no momento, mas é preciso aprender a utilizar, certo? O pé, como você disse, é um aparelho fundamental para o corpo humano. Sim. E dependendo da posição do seu pé, no momento em que você anda, no momento em que fica em pé, nós teremos o posicionamento das articulações acima. Então, se o pé está mal posicionado, as articulações com certeza estarão também mal posicionadas. Bom, doutor, e no caso nós falamos aí do problema que o sapato pode causar aos pés e, portanto, à saúde da pessoa, o que um sapato deve ter para não causar problemas, então? O problema principal é o seguinte: quando se compra um calçado,
normalmente se avalia a estética do calçado em primeiro lugar. Não deveria ser assim. Através de informações, você que vai comprar um calçado deveria averiguar primeiro a questão se aquele calçado serve para você, se aquele sapato vai preencher o seu gosto e também vai fazer bem para as suas articulações. Os mais baixos, que segundo a opinião das mulheres que a gente vê no dia a dia, os mais baixos são os mais sem graças, né? A maioria gosta dos Esteticamente, saltos, né? gosta do salto, né? E a gente pode entender por que a mulher gosta do salto à medida que quando a gente eleva o calcanhar, né, a gente promove uma leve flexão do joelho, então dobra um pouquinho o joelho e as curvas femininas elas ficam mais acentuadas no momento em que se faz essa movimentação. Certo. Então a mulher fica com o corpo mais delineado, mais desenhado. Quanto mais alto for, mais delineado fica o corpo. Então essa é que é a pegadinha. Só que por outro lado, quanto mais alto, pior para a estabilidade, né? A estabilidade do corpo fica prejudicada conforme o calçado fica mais alto. Certo. Doutor, e no caso aqui a gente tem, por exemplo, alguns modelos. O senhor falava que sobre as sapatilhas, por exemplo, essa daqui que a gente tem, ela não tem salto algum. Ela seria já o ideal, então, para ser utilizada? Então, não só ela, né? Poderia dizer assim, nos períodos de descanso, você utiliza uma sapatilha, mas vai me dizer, mas eu quero uma roupa social. Mas procure uma sapatilha que tenha uma função certa social. Sim. Tem desenhos mais sociais. Você não precisa usar todo dia sapatilha que fica sem graça, né? Certo. Então dá para usar o salto alto, mas nos períodos de descanso alternar com a sapatilha. Num dia eu utilizei um calçado alto, no outro dia eu utilizo um pouco mais baixo. Os saltos mais seguros são aqueles de até 3 ou 4 centímetros. Certo. A ciência já aponta como esses calçados sendo aqueles que não prejudicam muito. Assim, por Esse exemplo. aqui teria, eu acho que o padrão é 3 centímetros, Isso. né, desses calçados fechados atrás. Então, esse seria um calçado seguro até certo ponto para ser utilizado. E doutor, no caso, por exemplo, a gente sabe aí que as mulheres muitas vezes utilizam salto, independente do tamanho, para trabalhar. Ficar um longo período, então às vezes 6, 8 horas com salto, pode prejudicar ainda mais? É uma pergunta muito interessante. Você nunca vai ficar trabalhando o dia todo em pé. Certo. Ninguém fica, né? Ou grande parte das pessoas não ficam. Então, uma dica que eu posso dar para quem quer utilizar o salto e vai trabalhar com esse salto, se você trabalha sentado, se você trabalha atrás de uma mesa, tira o calçado, coloca o pezinho no chão, que você minimiza o efeito negativo. O efeito principal que acontece em quem usa muito salto, que é o efeito negativo principal que acontece, quando você põe o salto todos os dias, se você já tem esse sinal, é um alerta, você tem que procurar tratamento, que é retirar o calçado em casa, retirando o calçado em casa, colocando o calcanhar no chão. Tem mulheres que sentem uma forte queimação, um repuxo muito forte na região da batata da perna, da panturrilha. E algumas até deixam de utilizar os chinelinhos, os calçados mais baixos, como esse, porque provoca um repuxo muito grande na região da panturrilha. A própria sola do pé também parece que às vezes dá essa sensação. O que acontece? Quando a gente tem um calçado dessa altura aqui, ó, vamos pegar esse calçado aqui, ó, dessa altura aqui, que é uma altura absurda, né? Considerável. Não, as mulheres adoram, mas é absurdo, né? Muito grande, né? A gente tem uma posição de encurtamento, por conta da elevação do calcanhar, a gente tem uma posição de encurtamento de um tendãozinho que fica nessa região aqui, chamado de tendão calcaniano, que as pessoas conhecem como tendão de Aquiles. Sim. Então, ele se encontra numa posição encurtada quando o calcanhar está elevado. Quando a pessoa coloca esse calçado e fica com ele a 10, 12 horas, como o tendão é um tecido elástico, ele vai se encurtar e ele vai adotar aquela posição como sendo normal dali para diante. Quando eu retiro esse calçado, eu tenho que pegar esse calcanhar daqui e colocar ele aqui no chão. Significa que o tendão tem que proporcionar o alongamento suficiente para que o calcanhar alcance o chão. Como ele já está deformado pelo uso muito indiscriminado, usa durante muito tempo o calçado, o tendão não permite que o calcanhar chegue no chão, ele fica extremamente esticado e tensionado.
E daí a pessoa acaba deixando de usar os calçados baixos Só por consegue conta usar o desse salto. desconforto. E cada vez vai piorando mais, porque essa deformidade vai aumentando cada vez mais. Quem tem isso, esse tipo de sintoma, tem que fazer um tratamento fisioterapêutico, onde vai utilizar na fisioterapia exercícios de alongamento para alongar esse tendão, alongar todos esses grupos musculares. É interessante, doutor, inclusive porque as mulheres que acompanham nosso programa, que utilizam muito salto, elas normalmente comentam, e a gente que usa também, a gente sabe. A tendência é falar assim, nossa, mas eu não consigo usar sapato sem salto. Parece que é estranho você pisar, justamente sem ter essa altura maior, justamente por conta desse encurtamento. O encurtamento, ele não, veja bem, ele não acontece só no tendão. Porque os nossos músculos, no corpo inteiro, né, os músculos eles são interligados uns aos outros. Se eu provoco um encurtamento lá embaixo, o encurtamento de baixo vai proporcionar um posicionamento diferenciado da articulação de cima, porque o músculo arrasta o osso para onde ele se encurta. E o de cima vai ficar numa posição diferenciada, o acima também. Então, até a coluna, dores no pescoço, são provenientes do mau uso do salto alto. Bom, gente, é um assunto muito importante. É saúde aqui no programa Vida Plena. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre sapatos masculinos, quais os cuidados que se deve ter também. E principalmente a gente vai também trazer destaques sobre os tratamentos. O que fazer para manter a nossa saúde, uma vez que nós podemos já ter aí alguns prejuízos com relação à utilização do salto. E uma pergunta para o doutor no próximo bloco, a questão do uso da sandália e do escarpão, aquele sapato com um bico fino, sabe? Você conhece, você que utiliza. A gente tem alguns modelos aqui na mesa também para utilizar. E também o salto plataforma. Será que ele é melhor? Não é? A gente vai falar sobre este assunto daqui a pouquinho. Lembrando que você também pode participar do nosso programa fazendo as suas perguntas. Nosso telefone 0300 10 07 940, código de acesso 0300 10 07 940 ou então código de acesso 11 3224 1140. A gente já volta.